Boa noite. Boa noite. Desemprego em junho sobe e chega a quase 7%, o maior índice para o período em 5 anos. Tolerância zero com inadimplentes, com apenas um dia de atraso em financiamento, compradores de carros de ação notificados. Família de executivo coreano sofre sequestro relâmpago ao sair do aeroporto de Cumbica. Ministério Público pede a condenação do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, e de mais 3 pessoas. NASA anuncia a descoberta de um planeta semelhante à Terra. Após buscar a família no aeroporto de Cumbica, executivo coreano é assaltado e tem mulher e filhos sequestrados. Eles foram abordados na rodoviária Schmidt, em Guarulhos, na Grande São Paulo, por falsos policiais. O reencontro da mulher e dos filhos pequenos com o alto executivo de uma montadora coreana no Brasil foi registrado pela polícia horas depois do assalto na rodoviária Schmidt, que liga a Via Dutra ao aeroporto de Cumbica. O engenheiro ficou ferido depois de parar numa falsa blitz na manhã de hoje. Ele contou à polícia que parou, desceu do carro e, quando mostrava os documentos, outros 2 criminosos saíram com o carro levando a família dele dentro. Especialista em artes marciais, o empresário lutou com os 2 bandidos, voltou para o aeroporto e avisou a polícia. A mulher e os 2 filhos foram deixados na região do Tatuapé, na Zona Leste. A polícia está atrás de imagens que possam identificar, ou pelo menos dar pistas, sobre a quadrilha que levou toda a bagagem dos coreanos. E investiga também se há uma ação de olheiros na área do desembarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O número de malas e a origem do voo poderiam ser informações repassadas para criminosos do lado de fora que fariam a abordagem. Foi um total de 6 pessoas. Você vê, 2 foram com a família embora para lá. Encontraram mais 2 lá perto do Parque São Jorge. E teve 2 também que foram lutar com o coreano. Eu estou lá tanto tempo no aeroporto, é a primeira vez que eu vejo uma falsa abordagem para furtar malas. Estamos trabalhando com imagens do saguão, imagens da estrada, nós estamos trabalhando também com imagens onde foi o carro largado, enfim, estamos trabalhando em cima de tudo isso. Uma assaltante morreu após arrastão em um ônibus em Barueri. Um dos passageiros, que é policial da rota, reagiu. O crime aconteceu ontem à noite. O ônibus vinha de Sorocaba e seguia pela rodovia Castelo Branco em direção a São Paulo. Na altura do quilômetro 22, em Barueri, um casal se levantou e, armado, roubou os celulares e carteiras dos outros passageiros. Os 2 desceram, mas um policial da rota que estava no ônibus foi atrás deles. Em seguida, começou um tiroteio. A mulher morreu e o outro criminoso levou 2 tiros. Ferido, ele ainda tentou roubar um carro. Atirou contra o vidro e o tiro acertou o braço do motorista. No tiroteio, uma mulher que estava em outro carro também levou um tiro no queixo. Nenhum dos 30 passageiros do ônibus se feriu. Dados da Polícia Civil mostram que o Ibirapuera e o Vila Lobos são os parques com maior número de furtos de bicicletas na cidade. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Você chega num parque, estaciona sua bicicleta, põe um cadeado, vai embora por poucos minutos. Quando volta, cadê a bicicleta? Isto é um furto. Somente no Parque do Ibirapuera foram registradas 14 ocorrências em 5 meses. No Parque Vila Lobos, 6 entre janeiro e maio de 2015. Viemos numa exposição, acabamos parando as bicicletas, cada uma com seu cadeado. E fomos só verificar quanto tempo seria de fila. No máximo foi 8 minutos, quando voltamos não tinha mais bicicleta. É revoltante, é triste demais, é uma sensação assim de... é um ataque, né? Segundo a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, a segurança do Parque do Ibirapuera é realizada por uma empresa contratada que atua com 92 vigilantes e 28 bicicletas para rondas periódicas, mais 184 guardas metropolitanos, divididos em 4 turnos, nos 5 postos de observação, com 7 motos e 2 viaturas à disposição das rondas. Essas medidas diminuíram os furtos das bicicletas de aluguel. Antes era bastante roubo de bike, era horrível. E agora melhorou 100%. Em relação à Guarda Civil, melhoraram muito. E os vigilantes do parque. Estacionar a bicicleta em locais com gente circulando ou trabalhando e prendê-las com uma tranca no formato de U
associada a uma corrente unindo as rodas ao quadro da bicicleta, ajuda. A administração do Ibirapuera também orienta manter as bicicletas próximas às bases de segurança e evitar momentos de distração. Você tem situações em que os maus elementos ficam, às vezes, de olho numa oportunidade de poder levar a bicicleta. São questões que não são fáceis de serem controladas em 1.100.000 metros quadrados do parque dentro dos gradis, né? Tá vendo que você deixou sua bicicleta amarrada? Sim, bem amarrada e no lugar estratégico, porque aqui tem a academia. Tem sempre alguém que tem má intenção, né? Então a gente tem que estar aqui, colinho ali, outro aqui, para prevenir. Já a administração do Parque Vila Lobos nega a ocorrência de furtos. Pode ter acontecido ao redor do parque, não foi dentro do Parque Vila Lobos. Nós temos uma base da Polícia Militar aqui dentro que inibe bastante. Em ambos parques não ocorreram assaltos, quando o ladrão confronta o cidadão para efetuar o roubo. Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal apresenta alegações finais e reforça o pedido de condenação do ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, do lobista Fernando Baiano, do consultor Júlio Camargo e do doleiro Alberto Youssef pelos crimes de corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro. Além disso, a promotoria pede a devolução de 296 milhões de reais. O dinheiro refere-se a valores desviados da Petrobras. O Ministério Público quer também que as penas sejam cumpridas inicialmente em regime fechado. Com exceção de Júlio Camargo, os demais citados já estão detidos na carceragem da Polícia Federal em Curitiba e no Complexo Penitenciário de Pinhais. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a defesa feita pelo governo Dilma junto ao TCU sobre as chamadas pedaladas fiscais. Continua fechado, nublado o tempo para Dilma Rousseff no Tribunal de Contas da União. Eu hoje conversei com um dos ministros do TCU e o que ele me disse é que se mantém entre os ministros do órgão uma tendência pela rejeição da prestação de contas do governo de 2014. O julgamento deve ocorrer na segunda quinzena de agosto e, mantida esta tendência pela rejeição das contas, o TCU vai fornecer aos inimigos de Dilma no Congresso matéria-prima para que eles tentem abrir contra a presidente um processo de impeachment. Daí a grande preocupação do Palácio do Planalto. O que está em discussão, você sabe, são as já célebres pedaladas fiscais. São manobras contábeis que o governo utilizou para melhorar artificialmente as suas contas na economia. O que o governo alegou na defesa que encaminhou ao Tribunal de Contas da União foi basicamente que não fez nada de errado, que outros governos, entre eles o de Fernando Henrique Cardoso, utilizaram os mesmos procedimentos e que o TCU não poderia punir Dilma se não puniu seus antecessores. Poderia, no máximo, recomendar que daqui para frente se faça diferente. Em outras palavras, é como se o governo dissesse ao TCU: não vamos chorar o leite derramado, o que está feito não pode ser desfeito. Isso significaria, no caso específico, parar de lamentar a situação a que chegamos, parar de buscar culpados e ajudar Dilma Rousseff a encontrar uma saída. O problema é que os auditores do TCU, mais até do que os seus ministros, querem saber quem derramou o leite, por que derramou e em cima de quem o leite foi derramado. Fazem isso para evitar que a coisa se repita. Não parece, mas esse debate é muito útil. A situação da economia brasileira chegou ao ponto que chegou justamente porque não há no Brasil uma tradição de punir o leite derramado. E a julgar pelas pesquisas de opinião, hoje há muitos brasileiros se perguntando se vale a pena confiar uma bandeja com um copo de leite em cima a Dilma Rousseff e a equipe dela. Boa noite. Empresas que financiam automóveis se mostram cada vez mais intolerantes com os inadimplentes. Antes, os veículos eram apreendidos quando a pessoa devia 3 parcelas do financiamento. Agora, com apenas um dia de atraso, o devedor já pode ser notificado e em uma semana pode perder o carro. A consequência do desemprego e da crise reflete diretamente nas contas mais altas. E quem está inadimplente sente dificuldade para quitar as dívidas. Quando a pessoa entra em atraso, a recuperação acaba sendo mais difícil. A gente tem vivido aí períodos de desemprego, sinalização de crescimento de desemprego, crescimento do grau de endividamento, muita gente com nome restrito em birôs de crédito. Esta empresa de recuperação de crédito registrou nos 6 primeiros meses do ano um aumento de 28% nos processos judiciais de retomada de veículos,
de pessoas que não conseguiram pagar as prestações. Como as novas concessões nos últimos 2 anos, os bancos pediam uma entrada maior, acabou a gente agora, o cliente que está passando a necessidade, achando que vai ter uma perda porque já colocou o dinheiro nesse contrato, acaba tentando não devolver, tentando resolver de alguma outra forma, né? Desde novembro do ano passado, já estão em vigor as novas regras para o recolhimento de veículos de pessoas inadimplentes. Antes, os bancos esperavam o vencimento de pelo menos 3 parcelas do financiamento para entrar com o pedido de busca e apreensão. Agora, o devedor pode ser notificado em apenas um dia de atraso e, em uma semana, ter o veículo recolhido. A pessoa não conseguiu pagar aquela prestação, eu tenho que oferecer uma alternativa. Para bancos que trabalham com carteiras de veículo, a retomada em si, ela não é o melhor dos negócios, porque, na verdade, ela vai ter custos de locomoção, guincho, leilão. Mesmo com o veículo sendo recolhido pelo banco, nem sempre a dívida estará quitada. O carro vai a leilão e, se for vendido a um valor menor do que a dívida, o devedor vai ter que pagar a diferença ao agente financeiro. A orientação é que, em caso de atraso na parcela, o consumidor tente um acordo o mais rápido possível. Jornal britânico Financial Times publica editorial no qual diz que a atual situação do Brasil é comparável a um filme de terror sem fim devido às crises política e econômica. No texto intitulado Recessão e Corrupção, a podridão crescente no Brasil, a publicação afirma que incompetência, arrogância e corrupção quebraram a magia do país, que poderá enfrentar tempos mais difíceis. Desemprego continua em alta e fecha o mês de junho em 6,9%. É o maior índice para um mês de junho em 5 anos. 1.700.000 pessoas estão desocupadas. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Em São Paulo, o desemprego saltou de maio para junho de 5,1% para 7,2%. O rendimento médio dos trabalhadores ficou em R$ 2.149,10. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Nas condições atuais da economia, só dá para esperar mais desemprego. Aliás, a PNAD contínua, que é uma pesquisa mais ampla, feita em 3.500 municípios, já havia registrado, no trimestre encerrado em maio, uma taxa de desemprego de 8,1%. Mas a tendência, independentemente da pesquisa, é de mais cortes, dado o enfraquecimento da atividade. Caminhamos para uma recessão que pode passar dos 2% este ano, contaminando também 2016. O anúncio feito pelo governo da redução da meta fiscal, da meta de superávit das contas, foi o reconhecimento que a economia deve ter desempenho muito fraco até 2018. Com superávites magrinhos, o governo vai tentar apenas evitar que a dívida pública cresça demais. Os saldos previstos não devem melhorar a relação dívida-PIB. Ao contrário, essa relação pode até piorar, perspectiva que aumenta a possibilidade de um rebaixamento do Brasil na avaliação de risco, perdendo o selo de bom pagador pela incapacidade de gerar saldos melhores das contas públicas. Se isso ocorrer, a situação só vai piorar. O Brasil perde investimentos, o dólar avança. Para segurar o impacto na inflação, os juros têm de continuar altos, pressionando a dívida, que ainda terá um custo maior para ser financiada. Daí o esforço do governo em passar o recado que, mesmo reduzindo a meta, vai fazer mais cortes e tentar garantir maior receita. Só que aí também depende do Congresso para a aprovação de medidas como a repatriação de recursos, e depender do Congresso com a crise política que temos não é muito animador. Foi esse risco todo que fez o dólar comercial subir 2,17% hoje, com a cotação de venda em quase R$ 3,30. O Financial Times tem razão ao comparar a situação atual do país a um filme de terror sem fim. Temos a pior recessão dos últimos 25 anos, com desemprego crescente, investimentos em queda, inflação e juros nas alturas, crise política, risco de perda do grau de investimento. Pior, sem ações efetivas que mostrem um caminho para o governo retomar as rédeas da economia. Não para repetir as bobagens que produziram essa crise toda, mas para reverter o ciclo negativo e fazer a economia retomar o caminho do crescimento. Eu volto na segunda. Até lá. O Parlamento grego aprova o segundo conjunto de reformas exigidas pelos credores internacionais. E o governo pode avançar nas negociações do terceiro pacote de resgate.
O projeto de lei passou com facilidade, apesar da revolta dentro do partido de esquerda Syriza do primeiro-ministro Alexis Tsipras. 36 deputados do Syriza, ou quase um quarto dos parlamentares do partido, votaram contra ou se abstiveram. O projeto de lei aprovado trata de regras para lidar com bancos falidos e para acelerar o sistema judiciário. São mais duas condições exigidas pela zona do euro e pelo FMI para a abertura das negociações sobre o empréstimo de resgate que pode chegar a 86 bilhões de euros em 3 anos. As conversas com os credores vão começar na sexta-feira. A Grécia vai decidir na semana que vem quando será reaberta a Bolsa de Valores de Atenas. Pesquisa divulgada hoje revela a percepção de crianças e adolescentes sobre a qualidade de vida na cidade. Eles puderam revelar suas principais preocupações e dar notas para diversos aspectos da capital. A maioria dos jovens se revelou preocupada com a violência. Douglas tem 18 anos. Quando era menor de idade, foi assaltado 2 vezes. Você não sabe o que o cara tem, então você acaba cedendo o que você tem. Como eu saio sempre com os amigos, então eu me sinto mais à vontade. Mas se por acaso eu saísse sozinho, eu ficaria mais receoso. A insegurança leva muitos jovens a mudarem hábitos. A gente tem que tomar cuidado com a bolsa, a gente tem que tomar cuidado com o celular, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas, com tudo que a gente tem que... Ao nosso redor, a gente tem que estar esperto. Uma pesquisa inédita da rede Nossa São Paulo revelou o medo da violência como a principal preocupação dos jovens. Foram ouvidas 805 crianças e adolescentes de 10 a 17 anos. 61% disseram que a maior insegurança é o medo de assaltos. 56% têm receio da violência em geral. 33% citaram o tráfico de drogas e 20% disseram que têm medo de ações policiais. Mesmo que essas crianças e adolescentes não tenham vivenciado experiências concretas de violência, de insegurança na cidade, é um tema que está muito presente recorrentemente nos meios de comunicação, com imagens muito fortes. A pesquisa também perguntou aos jovens que nota eles dariam para 13 temas do cotidiano deles: educação, cultura, lazer, sendo 1 totalmente insatisfeito e 10 plenamente satisfeito. A média geral ficou em 6,2. A maior nota foi do quesito acesso à internet, nota 7,9. E a pior nota, que chamou a atenção dos pesquisadores, foi com relação à postura da polícia, 4,3. Elias acha que falta preparo da polícia. Ele conta que já foi vítima de constrangimento durante uma abordagem em plena Avenida Paulista. Por causa da minha cor, né? Viu que esse menino aí andando essas horas, andando com a bolsa ainda também meia vazia, deve fazer alguma coisa errada, mas também nem liguei, segui cabeça erguida. Segundo os pesquisadores, a opinião dessa nova geração precisa ser levada em conta na elaboração de novas políticas públicas. É valiosíssimo esse trabalho para quem for tomar decisões ou fazer planejamento para os próximos anos, chamando para si a responsabilidade de responder esses anseios e essas carências que existem de políticas públicas para crianças e adolescentes na cidade. A seguir, no Egito, naufrágio no Rio Nilo deixa pelo menos 21 mortos. E mais uma descoberta no espaço. NASA descobre mais um planeta com características semelhantes às da Terra. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo, ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Quer mais? Mamãe, tem mais? Ministério da Agricultura, Governo Federal. Não quero mais. Oportunidade boa é assim, não dura muito tempo. Se você quer trocar de carro, é hora de acelerar para a Chevrolet. Começou a contagem regressiva Chevrolet. 3 dias de Onix e Prisma com a melhor condição do ano. Taxa zero em 36 vezes. Onix, o carro com o melhor valor de revenda, com taxa zero em 36 vezes. Prisma, o sedã compacto preferido dos brasileiros, também com taxa zero em 36 vezes. Corra, é só até domingo. Quem quer
quer comunicar, precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Eu sempre tive a vontade de ter meu próprio negócio, né? Quase 5 anos atrás, entrou aqui um projeto que incentivava o morador a trabalhar com turismo e empreendedorismo. O MEI é o primeiro passo. As vendas começaram a aumentar muito. Aí a gente sentiu a necessidade já de sair do MEI para o microempresa. 5 anos atrás, eu não me via estudando inglês, francês, espanhol. Hoje é microempreendedor individual, daqui a pouco é microempresa, pequena empresa e vamos embora. A iniciativa do governo federal foi decisiva na transformação dessas histórias. Com a formalização, eles ganharam confiança e passaram a ter acesso a benefícios que trazem segurança para crescer. Resultado de uma política de valorização e proteção para quem quer empreender e gerar emprego e renda. É com a garra e a capacidade de realização desses milhões de brasileiros e brasileiras que o Brasil ganha um novo impulso para seguir avançando. Hoje no Todo Seu. Eu bato um papo com um chefe francês, amigo meu, que é durão em seu reality show de gastronomia, mas que o Brasil inteiro adora. Você vai conferir. O Espaço Gourmet é comandado por Luiz Pinheiro. E ainda tem entrevista com um famoso consultor de moda e musical com meu brother Nando Cordel. O Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Pode ficar comigo que eu vou estar aqui te esperando. Pode vir. Hoje foi mais um dia de muita nebulosidade, mas já com algumas aberturas de sol. Para essa madrugada, ainda há previsão de chuva, mas deve ser fraca e bem isolada. Amanhã as temperaturas sobem um pouco, mas a tendência é de que volte a esfriar no final de semana. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para esta sexta-feira. Há previsão de chuvas de até forte intensidade nesta sexta-feira em algumas áreas do estado. Só não deve chover ainda na região norte, onde o sol predomina entre poucas nuvens e as temperaturas ficam mais elevadas. Nas outras áreas, o dia terá algumas aberturas de sol, mas a partir da tarde ocorrem pancadas de chuva que podem ser fortes em alguns momentos, mas de forma isolada. A temperatura sobe em relação a hoje em toda a faixa leste. Faz até 26 graus em São José dos Campos e em Caraguatatuba e 27 graus em Santos. Aqui na região metropolitana, o sol até predomina pela manhã, mas as nuvens ficam mais carregadas a partir da tarde. Por isso, a chuva pode vir acompanhada de raios. O dia vai amanhecer com termômetros na casa dos 14 graus e à tarde chega a fazer 23 aqui na capital. No final de semana, volta a esfriar e tanto no sábado quanto no domingo, a máxima prevista é de apenas 18 graus. A Agência Espacial Americana anuncia a descoberta de um planeta semelhante à Terra. Ele fica a 1.400 anos-luz de distância. O planeta, um pouco maior que a Terra, foi encontrado pelo telescópio espacial Kepler. Ele orbita uma estrela pouco maior que o Sol em 385 dias e tem muita semelhança com a Terra. Ele está numa área chamada de zona habitável, que é a zona onde a temperatura à superfície do planeta permite que exista água líquida, essencial para o surgimento da vida. O telescópio espacial Kepler foi lançado em 2009 como parte de uma missão da NASA em busca de planetas parecidos com a Terra fora do Sistema Solar e já registrou a existência de pelo menos 1.000 planetas e outros 3.000 candidatos a planeta dentro da zona habitável. Itália coordena o resgate de 2.000 imigrantes no mar Mediterrâneo nas últimas 24 horas.
A Guarda Costeira italiana realizou 8 operações com apoio de embarcações de várias nacionalidades. Os imigrantes resgatados fugiram de situações de pobreza e de cenários de guerra em países da África subsaariana e no Oriente Médio. Cerca de 150 mil imigrantes chegaram à Europa este ano, principalmente na Itália e na Grécia. Por falta de consenso entre os países, a União Europeia adiou para o final do ano as negociações para tentar distribuir pelo continente os cerca de 40 mil imigrantes que pediram asilo na Grécia e na Itália. Naufrágio no Rio Nilo, no Egito, deixa pelo menos 21 mortos. Uma barcaça onde acontecia uma festa de noivado se chocou com um pequeno barco. O acidente aconteceu na região de Gizé, na Grande Cairo. A barcaça tinha sido alugada por 2 famílias para a festa de noivado dos filhos. Não se sabe quantas pessoas estavam a bordo. Testemunhas afirmam que já estava escuro e que o pequeno barco estava superlotado. Pescadores ajudam nas buscas. Eles acreditam que pelo menos 30 corpos ainda estejam na água. Boa parte dos brasileiros gosta de tomar um café fresquinho ao menos uma vez por dia, seja em casa ou na rua. Antes restrito a padarias, o café expresso caiu no gosto das pessoas com a popularização das maquininhas que permitem fazer a bebida em casa e com cápsulas dos mais diversos sabores. Débora arruma a mesa para o lanche da tarde e o primeiro item é a máquina de café expresso. Uma vez por semana, a artesã recebe as amigas para jogar conversa fora e tomar um cafezinho. Recentemente, comprou a própria cafeteira movida a cápsulas que já virou febre na casa de muitos brasileiros. É diferente, mas eu prefiro a da cápsula. Eu já me acostumei, eu gosto de café forte. É sempre na intensidade que eu gosto. O sabor é muito bom e a praticidade também ajuda muito. Por dia, a família consome de 5 a 7 cápsulas. Originalmente, a patente do café encapsulado pertencia a apenas uma empresa no país. Hoje, mais de 60 já disputam o mercado. Eles criaram o sistema na década de 80 e lançaram na Europa em fim da década de 90. Agora, com a patente já vencida, outras empresas fazem cápsulas parecidas, semelhantes, que servem no mesmo equipamento, na mesma maquininha. O café está diretamente atrelado à história do Brasil. Esta plantação em Leme, no interior paulista, chega a produzir cerca de 15 mil sacas de café por ano. E para acompanhar a modernidade, cada um desses grãos vai virar um tipo diferente de sabor em cápsula. Atualmente, o gostinho de café pode ter a variação que o consumidor quiser, com aroma de chocolate, sabor de menta ou até misturado à baunilha ou ao caramelo. E os números do setor apontam que a crise econômica parece não ter afetado em nada este mercado que está em plena expansão. O mercado interno brasileiro cresce em torno de 2 a 2,5% ao ano. O mercado mundial, que consome milhões de sacas de café, 145 milhões de sacas de café, também cresce em torno de 2%. Já o segmento de cápsulas aqui no Brasil tem um crescimento de 50%. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, visite a antiga casa de verão de Dom Pedro II com Hoje Tem. Assista agora Todo Seu.